Sindicato defende que o Estado português deve pedir revisão do acordo laboral na base das lajes. Governo açoriano abre candidaturas para arrendamento com opção de compra em antigo bairro norte-americano nas Lajes. Criado o grupo de trabalho para rever a lei de finanças locais. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. Um dos sindicatos representativos dos trabalhadores portugueses da base das Lajes defendeu esta terça-feira que o governo português deve aproveitar a conjuntura atual para reivindicar a revisão do acordo laboral junto dos Estados Unidos. Segundo o coordenador do sindicato, Vítor Silva, a conjuntura atual veio comprovar que, ao contrário do que se queria fazer passar, a base das Lajes não perdeu importância geoestratégica. Portugal deve, por isso, segundo o sindicalista, aproveitar o momento atual para iniciar um processo de revisão do acordo laboral que inclua, entre outras matérias, a atualização das tabelas salariais que têm níveis abaixo do salário mínimo praticado nos Açores desde 2021, que o sindicato alerta para o facto de alguns níveis da tabela salarial dos trabalhadores portugueses apresentarem valores abaixo do salário mínimo nacional e do salário mínimo regional, que tem um acréscimo de 5%. Segundo Vítor Silva, atualmente existem 11 funcionários com o vencimento base abaixo dos 966 euros, mas o número pode aumentar com a subida do salário mínimo nacional em janeiro. Foi criado um suplemento para assegurar que nenhum trabalhador oferia um valor abaixo do salário mínimo, mas há funcionários com 10 e 15 anos de serviço que viram o valor das diuturnidades absorvido pelo salário mínimo. Para o coordenador do CITA7, bastaria definir que o valor mais baixo da tabela não poderia ser inferior ao salário mínimo regional para resolver o problema. Vítor Silva sublinhou que a remuneração dos trabalhadores portugueses na base das Lajes é cerca de 25% inferior à praticada noutras bases utilizadas pelos Estados Unidos na restante Europa. O dirigente sindical alertou ainda para outras questões laborais que necessitam de ser corrigidas no acordo laboral, que não é revisto desde 1995, como o acesso à justiça ou o acesso a licenças de maternidade e a saúde e segurança do trabalho. O sindicato vai solicitar reuniões aos partidos com representação na Assembleia da República para apelar a uma mudança de paradigma na gestão das relações laborais na base das Lajes. As candidaturas a arrendamento com opção de compra de 92 habitações no bairro Nascer do Sol, na Ilha Terceira, abrem esta quarta-feira, prolongando-se até 8 de maio. Ora, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial, os preços das rendas das habitações geminadas de tipologia T3 e T4 disponíveis no formulário de candidatura, publicado como anexo ao despacho, situam-se entre os 625 e os 1.000,25 euros. Situadas junto à base das Lajes, no concelho da Praia da Vitória, as casas foram construídas pela Força Aérea Norte-Americana e deixadas vagas a quando da redução militar de 2015, sendo posteriormente cedidas ao governo regional. As 92 casas agora colocadas a arrendamento com opção de compra estão a ser reabilitadas num investimento de 11,3 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Podem candidatar-se pessoas com 18 ou mais anos que possuam domicílio fiscal nos Açores há pelo menos um ano e demonstrem capacidade económica financeira para suportar o pagamento da renda, apresentando uma taxa de esforço habitacional entre os 15% e os 35%. Os candidatos e os membros do agregado familiar não podem deter prédios urbanos ou rústicos, não podem ter beneficiado de apoios à aquisição ou construção de habitação e não podem ter dívidas à autoridade tributária ou à segurança social, a menos que se encontrem cobertas por um plano de regularização.
O Governo criou um grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais com o objetivo de reforçar a autonomia da gestão financeira das autarquias. Ora, segundo um diploma publicado em Diário da República, o grupo de trabalho tem de apresentar ao Governo um projeto de alterações legislativas acompanhado de um relatório justificativo das alterações propostas até ao final de 2026. José Nunes Liberato, antigo secretário-geral do PSD e chefe da Casa Civil do presidente Cavaco Silva, é o presidente deste grupo de trabalho, que é constituído também pelo economista Pedro Mota Costa e por Marcelo Caetano Delgado, dirigente da Associação dos Trabalhadores da Administração Local, além dos diretores gerais da entidade orçamental e das autarquias locais e do presidente da direção executiva do Fundo de Apoio Municipal. Entre as alterações que o grupo deve analisar estão os limites de endividamento e a utilização da margem de endividamento das autarquias, a partilha e a integração de serviços entre municípios para otimizar a escala de organização, contratação e prestação de serviços e a promoção da transparência e eficiência na utilização dos recursos. O plenário referente ao mês de abril arrancou esta terça-feira no Parlamento açoriano com uma interpelação ao Governo promovida pela Iniciativa Liberal sobre fundos comunitários. O deputado único da Iniciativa Liberal, Pedro Ferreira, questionou o Executivo de Coligação sobre a preparação do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período 2028-2034, recordando que a proposta apresentada pela Comissão Europeia levanta questões profundas sobre o futuro da política de coesão, sobre o papel das regiões e sobre a forma como os fundos europeus serão distribuídos e geridos, e nada se sabe sobre a forma como o Governo Regional está a preparar para defender os Açores no quadro das políticas públicas europeias. Demasiadas vezes financiamos infraestruturas sem retorno económico, demasiadas vezes multiplicamos programas públicos sem avaliar os seus resultados, demasiadas vezes confundimos investimento com despesa. Apesar de várias décadas de fundos estruturais europeus, a economia açoriana continua excessivamente dependente do setor público, pouco diversificada e com níveis de produtividade e de competitividade abaixo das médias nacional e europeia. O próximo quadro financeiro europeu pode marcar uma nova fase. Mais importante ainda, para que os açorianos saibam com o que contam no próximo envelope financeiro plurianual da Europa, é a resposta que o Governo Regional deve dar às mais relevantes questões. Que modelo de desenvolvimento económico queremos financiar com os fundos europeus da próxima década? Queremos continuar a repetir os mesmos modelos de investimento público que conhecemos há décadas? Ou vão os Açores finalmente usar os fundos europeus como um verdadeiro instrumento de transformação económica? Em reação, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, valorizou a importância do tema e a dimensão atlântica do atual contexto internacional. As regiões ultraperiféricas, desde logo os Açores, como temos visto, são um ativo estratégico da União Europeia no Atlântico, que gera valor, acrescentando para a economia, ciência, investigação, conhecimento, presença geopolítica e defesa europeia. No caso dos DOMs, também no Índico tem essa presença. E é o que valemos para a União Europeia, que está em causa agora, num contexto geopolítico muito instável, em que o Atlântico tem de voltar a ganhar a sua centralidade. Vazios de ação da União Europeia transformam os nossos territórios mais vulneráveis a ameaças externas e o Atlântico é demasiado importante para ser esquecido por esta proposta. Também em reação, o social-democrata Joaquim Machado referiu que a Iniciativa Liberal propõe um debate que já vai na sua conclusão. Por seu turno, para o socialista Vasco Cordeiro, o Governo deve adotar outra estratégia para potenciar a região. Tenho acompanhado naturalmente aquilo que, até por dever de ofício, aquilo que é o posicionamento do Governo Regional e há, na minha opinião, um excessivo carregar naquilo que são os argumentos da nossa debilidade e não potenciar aquilo que são as mais-valias e as oportunidades que trazemos para a União Europeia. No fundo, de certa forma, uma derivação da questão da ultraperiferia.
Isso não me parece um bom caminho. E não parece um bom caminho porque, com a entrada de novos Estados-membros na União Europeia, naturalmente que haverá um conjunto de outros países e de outras regiões, em situações porventura mais débeis do que a nossa, na qual esse argumento comparativo, obviamente, será fragilizado. No fundo, eram estas questões. Questão da execução do atual quadro, questão do posicionamento em termos de estratégia negocial para o próximo quadro comunitário. Muito obrigado. Para o líder parlamentar do Chega Açores, José Pacheco, o uso indevido do Atlântico e do nosso mar merece respostas por parte do Governo. O Sr. Presidente do Governo falou de uma coisa fundamental para o Chega e que o Chega tem chamado a atenção. O nosso Atlântico, o nosso mar. Pouca gente se lembra. Nós fazemos fronteira com os Estados Unidos. O nosso mar faz fronteira. Nós fazemos fronteira com a Europa. Toda a gente se esquece disto. O nosso mar vai até os Estados Unidos e vai até o continente português e europeu. Como se calhar também vai até a África. Onde é que está a responsabilidade da fiscalização deste mar? Uma corvetazinha, um barquinho. Onde é que estão as corvetas prometidas? Onde é que está o combate ao tráfico? Onde é que está o combate à pesca ilegal? Não. Falamos de economias azuis e nada mais. Não falamos de mais nada. Onde é que está a responsabilidade da União Europeia nesta zona marítima enorme que nós temos? Não está em lado nenhum. Isto leva-me a questões, Sr. Presidente. O que é que nós temos exigido à Europa? Por seu turno, o deputado António Lima do Bloco de Esquerda apontou as dificuldades em várias áreas, considerando a promessa de segurança uma fantasia. Se a defesa fosse a grande oportunidade dos Açores, convinha ainda perguntar com que tecido produtivo, com que indústria instalada, com que qualificações e com que estratégia económica. Uma região que continua a enfrentar debilidades sérias ao nível da saúde, da educação, da política de rendimentos, da coesão social e da estrutura produtiva, não se transforma por decreto numa economia de defesa. Essa promessa não passa de uma fantasia ideológica. O que os Açores precisam não é de serem empurrados para o papel de território funcional num quadro de militarização europeia. O que os Açores precisam é de financiamento orientado para as necessidades regionais. Habitação, saúde, mobilidade, qualificações, ciência e investigação, setor primário, agricultura e pescas, compensação dos sobrecustos, coesão territorial, transição ecológica e proteção ambiental. O monárquico João Mendonça rejeita o vazio do artigo 349 do Tratado do Funcionamento da União Europeia. Se opusei deixar de estar devidamente protegido, então estaremos a fragilizar diretamente o rendimento dos nossos agricultores. Se o setor das pescas continuar a perder peso relativo, então estaremos a comprometer um dos pilares da nossa economia. E se a governação dos fundos se concentrarem excessivamente nos Estados-membros, sem mecanismos claros de participação das regiões, então estaremos a diminuir a capacidade de os Açores influenciarem o seu próprio futuro. Por sua vez, o deputado do CDS-PP, Pedro Pinto, destacou outra área na qual os Açores têm relevância estratégica. Nós temos uma posição importantíssima na defesa das comunicações transatlânticas. Os cabos submarinos passam aqui exatamente porque é aqui que há a possibilidade de manter a sua segurança. Devemos reclamar a nossa cota-parte de participação nesse esforço de defesa, porque é aqui que os cabos passam, é aqui que está centralizada a defesa desses cabos. E sabemos que há quem queira sabotar essas comunicações. E, portanto, as RUP não perderam a sua importância. Aliás, no quadro atual de conflito internacional, nós ganhamos relevância. E não é preciso invocar o que nós temos vivenciado nas últimas semanas. E, portanto, nós pugnamos pela defesa estrita
daquilo que está no tratado e do reconhecimento da nossa especificidade e devemos pugnar junto do nosso Governo da República pela manutenção da gestão multinível do financiamento europeu. Discussão no Parlamento açoriano sobre a preparação do Governo Regional para o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que compreende o período 2028 a 2034, a marcar o arranque dos trabalhos parlamentares referentes ao mês de abril. E é tudo no que toca à informação por agora. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia.